Bom, então é isso aí, galera. Depois que eu fiz o vídeo de ontem, eu continuei atrás, estudando, dando uma pesquisada a respeito aí do overclock de processador, de memória, para tentar melhorar mais a performance aí da minha máquina. Então aí, como eu tive um resultado muito satisfatório, muito bom, eu resolvi aí trazer para vocês hoje um novo vídeo tentando aprofundar um pouquinho mais, dar algumas dicas e revelar para vocês aí detalhes simples que fizeram eu ter um grande ganho de performance. Então, quem assistiu o vídeo de ontem pôde ver que ontem eu estava rodando com a máquina a 5.100 MHz com 4.500 no cache. E hoje, vocês podem ver aqui, eu estou rodando a 5.100, só que com 4.800 no cache. Nessa primeira tela de informação do overclock, o que vocês vão ver de diferença aí é só isso. Então, vamos mostrar as configurações da CPU. Nas configurações da CPU, a única coisa que eu alterei foi o valor do cache para 48, né, multiplicado por 100.000, 100 MHz, vai dar lá os 4.800. O restante das configurações não teve nenhuma mudança. Vocês podem ver aí as configurações quais são. Bom, então aí, nessa segunda página, na página da configuração da CPU, para você manter um clock estável, para o clock não ficar 4.200, 4.500, 4.600, 4.800, 5.000, você tem que alterar algumas coisas do que vem de padrão no setup da máquina. O AVX você tem que desligar. No meu setup não tem opção para desligar ele, mas colocando ele no automático eu descobri que ele desliga o AVX. Por quê? Porque senão quando você roda um benchmark ou um programa de render de vídeo, de imagem, o clock varia, o clock diminui. Se você colocar aqui, por exemplo, 2 e você está trabalhando com um clock de 4.8 GHz, quando tem essa carga maior, de 4.8 ele vai cair para 4.6. Se colocar 5 de 4.8, ele cai para 4.2. É um offset negativo para diminuir o clock da CPU quando tem uma carga de trabalho desse tipo, que é o AVX, que geralmente é para uso profissional, em renderização de vídeo ou de imagem. Essas outras duas opções eu não mexi, mas porque eu não precisei, estão no padrão aí que vieram no meu setup. Agora, muito importante, se você quer manter o clock fixo o mais possível, Speed Step, Intel Speed Step Technology, sempre desabilitado.
O Turbo Boost não precisa nem falar, tem que estar habilitado. E o Speed Shift sempre desabilitado. Como eu expliquei antes, as duas potências e a duração da potência no máximo, a corrente do núcleo, o limite também sempre no máximo. Tá bom? Bom, a próxima página de configuração do setup, da parte de overclock, é a página das voltagens. A voltagem do V-Core da CPU, eu não tive que alterar para conseguir aumentar o clock do cache. Só que ontem, depois de fazer mais alguns testes, e também mexendo nos timings da memória, eu percebi que eu estava tendo um pouco de instabilidade devido ao clock muito elevado da minha memória RAM. Então, aí, uma das coisas que eu fiz para atingir esse 3.866, dessa vez completamente estável, testei muito de ontem para hoje. Absolutamente a máquina não travou nenhuma vez. Fiz render de meia hora no Premiere Pro, deixei rolando benchmark de jogo 20, 30 minutos direto para testar e não tive mais nenhum problema. Então ontem eu estava rodando a 1.4 volts. Eu dei mais 0.05. Então, para atingir a estabilidade, eu descobri que eu precisava dar mais esse pouquinho de voltagem. Estou rodando com ela a 1.45 volts. Por curiosidade, a mesma voltagem que está rodando o V-Core, 1.45. Agora, aqui é que está a parte que eu vou tentar melhorar aí a informação que eu passei ontem. Aqui é a página de configuração dos tempos e do clock da memória RAM. Ontem eu estava rodando com ela a 3866 e aqui a gente tem os tempos primários. Vocês veem que a minha memória é 3.000, 14, 14, 14, 34. 14 é a latência. Esses outros dois 14 é esse Rest to Cache Delay e o Row Precharge. E o 34 é o tempo de ativação, o Rest Active Time. Ontem eu estava rodando ela a 16, 14, 34. E como eu falei para vocês, estava experimentando depois somente em situações extremas. Meia hora, 40 minutos jogando, por exemplo, ou então num render muito longo no Premiere Pro, eu experimentei algumas instabilidades. O computador não travava, mas o jogo travava e saía e voltava para o Windows. O Premiere, no meio do render, depois de lá, sei lá, 15, 20, 30 minutos renderizando, parava e eu tinha que finalizar o Premiere Pro para poder continuar a fazer alguma coisa. Então aí, o que eu fiz? Eu aumentei o Rest to Cache Delay e o Row Precharge, que no meu BIOS você tem
um valor só que configura esses dois, que são esses dois valores aqui. De 14, que estava ontem, eu aumentei para 15. Então, na questão de estabilidade, para ter 100% estável a minha memória, a 3866, eu fiz essas duas alterações. A voltagem, que eu mostrei na tela anterior, e esse segundo item aqui do tempo primário, que corresponde a esses dois valores aqui do meu XMP, de 14, que estava ontem, eu aumentei para 15. Só que aí, o que acontece? Como eu expliquei antes, praticamente todos esses tempos, primários, secundários, temos terciários também, dizem respeito a latências, a esperas que a memória precisa, ciclos de memória que ela passa aguardando para poder fazer alguma instrução. E quando eu aumentei de 14 para 15 o segundo tempo primário, sem testar, simplesmente pela experiência de usar a máquina, absolutamente não percebi nada. Mas, insistindo e comparando várias vezes benchmarks, teve uma mínima piora na performance da memória. Muito pequena. Coisa de, por exemplo, a latência dela medida pelo benchmark aumentou 1 nanosegundo. Mas aí o que eu fiz? Eu fui atrás de alterar também, de mexer aí um pouco nos tempos secundários da memória. E, no meu caso, os dois tempos que eu modifiquei e que fizeram muita diferença foi o Refresh Cycle Time, TRFC, que eu não sei porquê, o setup da minha máquina configurava ele para 560, que é um valor muito alto. Pesquisando na internet, memórias com XMP mais alto, ou seja, latências maiores que a minha, usam valores em torno de 400. E aí, pesquisando também na internet, encontrei um review sobre uma memória muito semelhante com a minha, que estava enfrentando um problema de latência um pouco mais alta do que deveria, e ela foi configurada manualmente no setup este valor para 416. Eu fui lá e fiz também. O outro valor que eu modifiquei é o Read to Precharge, que é esse TRTP. Por quê? Todos os valores aqui, quando você olha a gama de opções que tem, eles estão próximos da parte inferior, ou seja, eles já estão bem pequenos, bem mínimos. Então, por exemplo, esse valor aqui vai até 63, está 15. Esse valor aqui vai até, sei lá, 100 e pouco, está 32. Só que esse valor aqui vai até 18 e estava 15. Então eu fui lá, peguei ele e mandei ver 12. Por quê? Todos os times da minha memória são baixos. Por que que este valor aqui e este valor aqui estavam muito altos? Eu não sei. O que eu sei é que o XMP só traz a informação dos tempos primários.
Os tempos secundários e terciários são configurados pela BIOS da placa-mãe, não necessariamente com os melhores valores possíveis. Geralmente, como eu expliquei no vídeo de ontem, a placa-mãe, quando configura os tempos da memória, ela configura sempre para um parâmetro de maior compatibilidade. E não é isso que a gente quer maior velocidade. Então, aí eu fui lá, configurei este e configurei este outro aqui, ambos manualmente. Visando o quê? Sempre que você diminui tempos de latência, mesmo sem aumentar o clock, você vai ter uma maior velocidade da memória. Bom, e aí por último, eu fui aqui nos tempos terciários, e aqui tem um tempo muito importante, que é esse aqui, ó, TREFI. O que é esse tempo? Vou tentar explicar assim, ó. A memória RAM é uma memória volátil que depende da eletricidade para manter a informação que está nela. De tempos em tempos, ocorre um refresh na memória. O que ela faz? Ela pega e grava novamente em toda a memória a informação que já está gravada nela. Ou seja, dá um exemplo simples. Tem uma foto lá salva na memória RAM. Você não está usando a foto, mas ela está lá na sua memória RAM, ocupando lá um pedaço da memória. Mesmo que você não mexa na foto, não abra ela no Windows, não faça nada disso. De tempos em tempos, a memória vai lá e regrava a foto naquele local onde ela já está. Ah, mas para que isso? Por que isso? Como a memória RAM é uma memória volátil, depende da energia para manter a informação, isso é feito para evitar que você perca informações por alguma razão, uma oscilação de energia, de voltagem. Então, este tempo aqui é o quê? A cada 65 mil ciclos de clock da memória, ela faz o refresh. Agora, olha só que coisa. Ao contrário dos outros, esse valor, quanto maior, melhor. Por quê? Porque quanto mais vezes ela fica fazendo esse refresh, mais tempo ela perde fazendo isso. Vocês entenderam? Se ela faz esse refresh a cada 11 mil ciclos, que era o que estava aqui no automático, ou se ela faz esse refresh a cada 65 mil ciclos, que é o valor máximo permitido para minha memória e para minha placa-mãe, que foi o que eu coloquei. Com certeza, ela tendo que, cada 11 mil ciclos, gravar novamente toda a informação que está nela, isso atrasa muito mais o processamento da informação que eu estou usando naquele momento, do que se ela fizer isso a cada 65 mil ciclos. Então aí eu dou boot na máquina e vocês veem aí o Windows carregando aí com essa configuração. E aí nós vamos aproveitar para mostrar para vocês aí o que eu obtive de resultado, tá bom? Bom, galera, então o que a gente está vendo aqui
é a consequência das mudanças que eu mostrei para vocês nos timings secundário e terciário da minha memória. Esse é o teste, o benchmark de ontem, 106 pontos. O de hoje, 111 pontos. Os dois eu estou rodando no mesmo clock, a memória. Eu já tentei de todas as maneiras, mas a minha memória ela não aceita mais de 3.866 MHz. Então, para tirar mais velocidade dela, já que eu não consigo aumentar o clock, a forma que há, o que eu consegui, já expliquei para vocês, é reduzir os timings. Porque os timings são sempre latências, quanto menos, mais rápido. Então aí você veja, primeiro teste ontem, 36,8 GB por segundo. Hoje, 38,3. O segundo teste, 33,3 GB por segundo. Hoje, 34,8. E a latência da memória, 41,9. Hoje, 31,9. E a latência que mostra em detalhe nesse gráfico, com todos os tamanhos de arquivo que o benchmark testa, eu tenho latências menores, 39,12, 41,6, 39,5 e aqui 37. E assim vai. 16 megabytes, 30, 32,7. 8 megabytes, 13,3. E hoje, 11,6. Então, na base da tentativa e erro, né, eu fui ajustando os principais times da memória, os times secundários e terciários que eu mostrei para vocês, e aqui está o resultado, tá bom? Agora, aqui no Cinebench, antes, com o meu overclock anterior de processador e memória, a minha pontuação máxima era 1099. E hoje, depois de ajustar o overclock, tanto da CPU quanto da memória, refinar ele mais hoje, eu consegui fazer 1128. Vocês vejam que o padrão da minha CPU do i7 7700K é 1016. E com o overclock eu atingi 1128, o que eu acho que é bem razoável. Bom, mas Cinebench é muito legal, teste de memória é muito legal, mas o que todo mundo quer saber, quer ver, é o 3D Mark, né? Então, esse aqui é o meu recorde até então no 3D Mark, 31.308. Aí eu fiquei hoje lá, perdi algum tempo, né? Afinei melhor tanto a CPU quanto os times secundário e terciário da memória. E aí eu fiz 31.793, de 31.300 para 31.700. E se você olhar aqui, a placa de vídeo não mudou nada e o processador também não. Só mudou aqueles detalhes que eu expliquei. Só que aí eu não me dei por satisfeito. E aí eu peguei e mexi
dei aquele último toque no segundo item do time secundário e naquele primeiro item do time terciário. E aí eu fiz 31.905. Se vocês ver aqui, ó, as placas de vídeo estão no mesmo clock, tudo igual. E aqui nos detalhes desse, que é meu novo recorde, meu novo maior score do 3D Mark, vocês vão ver que basicamente é o mesmo, as placas de vídeo estão no mesmo clock, a memória continua em 3866, mais o processador em 5.1, mais aquele ajuste fino final que eu expliquei para vocês hoje, foi o que me permitiu aí subir mais 600 pontos no 3D Mark. Teve diferença, aumentou o FPS em todos os testes. Todos eles. Se você comparar, você vai ver que aumentou os FPS. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sem medo aí, se aventurem aí tentando melhorar a performance aí da sua máquina. E até a próxima. Quem gostou, dá o like que fortalece. Quem tiver interesse aí no canal, automobilismo virtual, hardware, overclock, se inscreve no canal e ativa a notificação. Fui!